do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veredas irmãs, amados irmãos, sábado passado, sexta-feira, nós celebramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós refletimos sobre a misericórdia de Jesus para cada um de nós. E a igreja neste domingo continua a exaltar a grande misericórdia de Jesus. Por isso nós temos estas palavras e também parábolas do Evangelho consoladoras para nós. Na primeira leitura nós ouvimos São Pedro dizer: Deus tem cuidado de nós, Ele cuida de nós, Ele acompanha a nossa vida. Ele mesmo, Ele próprio cuida de cada um de nós. E na segunda leitura no Evangelho nós ouvimos as parábolas também da misericórdia, da ovelha perdida e da dracma perdida. Deus que se preocupa conosco. Se no Evangelho nós ouvimos São Pedro nos alertando para o grande inimigo da nossa alma, que é o demônio, que está sempre rugindo como um leão, que quer devorar a nossa alma, quer tirar a presença de Deus do nosso coração, mas do outro lado, bem maior do que o demônio, nós temos Jesus, com a sua misericórdia, que trabalha incansavelmente atrás da nossa salvação. E Jesus se alegra quando Ele consegue atingir um coração, quando Ele consegue derramar a sua graça e trazer uma conversão. Por isso, o primeiro ponto que nós devemos saber é justamente isto: saber que Jesus tem a sua grande misericórdia para conosco. Olhemos para o Evangelho. Jesus estava num ambiente entre os fariseus, e os fariseus começaram a murmurar contra Jesus. Mas Ele está conversando com pessoas pecadoras, Ele come com os pecadores. Como que Jesus, sendo Deus, pode comer com os pecadores, conversar, acolher os pecadores? E começaram a murmurar, falar nas costas de Jesus. Claro que Jesus percebeu aquilo tudo e Jesus deu uma lição para eles. Por isso que Jesus conta estas duas parábolas da misericórdia. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Temos 100 ovelhas, se uma se perde, Jesus vai atrás. Diferente dos nossos cálculos matemáticos, às vezes a gente poderia pensar, mas para que ir atrás daquela ovelha perdida? É uma só, já tem 99, desgastar, ter que falar, ter que aconselhar, mas Jesus faz isso. Jesus enxerga cada um separadamente. Se tem uma que se perdeu, Jesus vai atrás, a igreja vai atrás. E a dracma perdida é o mesmo sentido. Interessante notar que aquela mulher perde uma moeda e depois ela perdeu uma dracma, mas depois ela chama as vizinhas quando ela acha a dracma e faz uma festa. Certamente gastou na festa mais de uma dracma. Mas aí a lição de Jesus, Jesus fala: mas haverá no céu muito maior alegria, é uma alegria muito maior quando um pecador se arrepende, do que diante de várias pessoas que não precisam de se converter, mas Jesus se alegra com a conversão de cada um. Jesus se preocupa com a salvação de todos. Por isso que Jesus fala para eles, Jesus deve ter pensado justamente isso: vocês deveriam estar alegres e não murmurando e me criticando de comer e estar entre os pecadores. Deveriam estar alegres. Por quê? O que eu estou fazendo aqui é convertendo, é trazendo as almas para Deus Pai. É isso que eles não entenderam. Aliás, Jesus em outro momento ele vai dizer: eu vim para os pecadores, para os enfermos. Evidentemente que o médico existe para quem está doente, para quem está enfermo. A igreja existe essencialmente para os pecadores, para a conversão. Esta é a missão da igreja: converter. O sacramento da confissão do mesmo modo, converter. Por isso que a gente não pode se desesperar. Quantas pessoas se afastam da igreja? Eu não vou naquela igreja porque fulano está lá, mas faz isso, faz aquilo outro. É cheio de pessoas
pecadoras. É evidente que a igreja existe para isso, mas que bom que essa pessoa está entrando na igreja, está participando da Santa Missa. Quem sabe um dia ela possa dar um passo a mais, ela possa se converter, ela possa buscar mais a Deus, possa se arrepender dos seus pecados. Na igreja, sim, sempre vai ter os pecadores. E a igreja acolhe os pecadores. É evidente que o padre, a igreja, nunca vai concordar com o pecado. A gente sempre vai acusar o pecado. Mas o pecador, a pessoa, a igreja sempre acolhe. A igreja está aí para isso, para tocar nos corações, para converter. O sacramento da confissão existe para isso, para conversão, para a graça começar a agir no coração daquela pessoa. E Deus sempre faz isso. Jesus, com a sua misericórdia, sempre está fazendo isso, sempre bate na porta do nosso coração, buscando a nossa conversão. A igreja é nossa mãe, é cheia de misericórdia, e Jesus tem também um coração cheio de misericórdia, que não fica fazendo cálculos humanos como a gente, mas Jesus vai atrás. Ele entende a nossa vida, Ele entende as nossas circunstâncias, as nossas misérias, as nossas fragilidades. Por isso que Jesus vai atrás. Ele olha além das aparências, Ele quer a salvação de todos nós. Por isso, um outro ponto importante é a gente reconhecer essa misericórdia de Cristo, reconhecer a misericórdia da igreja, bater no peito e pedir perdão e buscar a nossa conversão. O que os fariseus do Evangelho hoje não fizeram. Em vez de reconhecer a misericórdia de Jesus, aquele coração humilde, misericordioso, fizeram o contrário. Começaram a criticar Jesus, começaram a acusar Jesus também de pecador, por estar no meio dos pecadores. Que possamos reconhecer esta misericórdia de Jesus. Em primeiro lugar, pedindo perdão de nossos pecados. Santa Margarida, aquela que teve as revelações do coração de Jesus, ela dizia justamente isso: quer destruir o demônio, esse grande inimigo da sua alma. Um dos meios mais eficazes para destruir o demônio é justamente reconhecer as suas misérias, bater no peito e pedir perdão. O demônio fica confuso, o demônio é destruído quando a gente tem essa humildade de reconhecer as nossas misérias. Isso a gente pode fazer no sacramento da confissão, isso a gente pode fazer na Santa Missa, e por que não diante do nosso próximo, diante da sua esposa, diante do seu esposo, reconhecer: eu falhei, eu pequei, desculpa, perdão, eu quero recomeçar, eu quero buscar mais a graça, eu quero buscar mais a Deus. Isso faz parte da nossa dinâmica espiritual de todo católico, pedir perdão, saber bater no peito, pedir perdão, pedir desculpa, ir até o sacramento, ir até as pessoas e pedir perdão. Isso é cristão, isso é católico. Portanto, amados irmãos, que possamos reconhecer essa misericórdia, ao mesmo tempo que nós temos gratidão, alegria no coração de termos um Deus tão presente, um Deus que perdoa, um Deus que quer o nosso bem, que vai atrás de nós, que quer a nossa salvação. Reconheçamos, portanto, esta grande misericórdia para conosco, para que possamos provar sempre dessa misericórdia na terra. Não tem coisa pior, nos ensina Santa Catarina, doutora da igreja, aquele que recusa a misericórdia de Deus, aquele que sabe que Deus é misericordioso, que perdoa, mas está sempre recusando. É aquela pessoa que nunca tem perdão. Não é porque Deus não perdoa, mas porque aquela pessoa não quer pedir perdão. Ela não reconhece as suas misérias. Não existe pecado maior do que aquela pessoa que não reconhece a bondade e a misericórdia de Deus. Portanto, busquemos essa misericórdia para que, vivendo o coração de Jesus misericordioso, possamos ter um dia também a nossa recompensa no céu, a nossa absolvição final. Amém.